Olá pessoal, então vamos retomar. Na última aula nós começamos a falar sobre a reforma da Previdência e agora a gente vai falar um pouquinho sobre complementação, remanejamento e agrupamento de contribuições. O que seria isso? Vamos ver o que diz o artigo 195, parágrafo 14 da Constituição Federal, já com a redação dada pela emenda 103. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Então vejam que a novidade está aqui, que agora, para você averbar tempo para fins de aposentadoria, é imprescindível que essa contribuição seja, no mínimo, igual à contribuição mínima mensal para a sua categoria profissional, se, por exemplo, houver algum tipo de piso, e se não houver, vai no salário mínimo. Como é que funcionava antigamente? Antigamente, as pessoas, por exemplo, que recebiam meio salário mínimo, elas contribuíam sobre meio salário mínimo, na condição de empregado, claro, mas no final das contas, quando ela fosse aposentar lá na frente, ela conseguia se aposentar recebendo um salário mínimo. E agora isso não mais pode acontecer conforme disposto nessa regra permanente prevista no artigo 195, parágrafo 14. Mas André, essa regra já começa a valer imediatamente? Vamos ver o que diz a emenda. Até que entre em vigor lei que disponha sobre o parágrafo 14 do artigo 195, que é o dispositivo que a gente acabou de ler, o segurado que no somatório de remunerações auferidas no período de um mês receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá. Então vejam que aqui o que nós temos? Nós temos uma disposição transitória. Então essa regrinha ela vai valer até que seja editada uma lei posterior que diga, que altere eventualmente essas disposições da emenda 103. E vamos ver o que diz esse artigo 29, o que dizem os incisos. Primeiro inciso, complementar a sua contribuição de forma a alcançar o limite mínimo exigido. Então vamos trabalhar, por exemplo, com um salário mínimo de R$1.000, tá bom? O salário mínimo hoje ele é de 1.045, mas para facilitar nossas contas, vamos salário mínimo de R$1.000. Então vamos imaginar que em determinado mês uma pessoa ganhou R$600 na condição de empregado. Então, R$600 é uma remuneração inferior aos R$1.000, que é o nosso salário mínimo hipotético. Então, nesse caso, ele vai pagar a contribuição mediante desconto de sobre R$600, o empregador vai descontar a contribuição previdenciária dele em cima desses 600, mas ainda é um valor inferior ao salário mínimo. Então, o que vai ter que acontecer? Ele vai ter que complementar a contribuição sobre a diferença. Então, ele vai pagar a complementação sobre R$400. É óbvio que se nós estivermos pensando em trabalhadores muito pobres, que ganham meio salário mínimo, dificilmente isso vai acontecer. Então, essa complementação, apesar de em tese ser possível, e obviamente ela tinha que estar prevista, na prática, no mundo das coisas reais, dificilmente isso vai acontecer, tá bom? Vamos para o inciso segundo. Utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra. Essa é a hipótese do remanejamento. É como se ele tirasse o excesso de contribuição que existe em determinado mês e transferisse para um outro mês que estivesse precisando de contribuição. Vamos voltar lá para o nosso exemplo de R$1.000. Então, R$1.000 é o salário mínimo hipotético. Então, digamos que em determinado mês, em fevereiro de 2020, o cidadão ganhou R$600, mas em março de 2020 ele ganhou R$1.400. Aí o que ele pode fazer? Ele pode pegar esses R$400 de março de 2020 e remanejar para fevereiro de 2020 para que ele tenha R$1.000 em fevereiro e R$1.000 em março, e aí sim ele possa averbar os 2 meses de contribuição. É óbvio que também no mundo real, no mundo das coisas reais, dificilmente essa é uma alternativa possível, porque normalmente essas pessoas que trabalham
e ganham meio salário mínimo, dificilmente elas vão ganhar mais do que isso no mês subsequente. Então isso aqui também se aplica de maneira muito clara para o trabalhador intermitente, que tem um trabalho que, apesar de ser carteira assinada, é um trabalho eventual. Então nem sempre o patrão vai chamá-lo para exercer a atividade. Então, de certa maneira, isso precariza muito a proteção previdenciária. Essas duas primeiras alternativas, óbvio que elas deveriam estar previstas, mas elas são muito pouco viáveis do ponto de vista financeiro para essas pessoas de renda mais baixa. Vamos para a terceira hipótese, que no final das contas vai ser a hipótese que vai acabar sendo aplicada para a grande maioria dos trabalhadores. Inciso terceiro, agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. Então, essa é a hipótese do agrupamento. Então, fevereiro ele ganhou, por exemplo, R$ 500, em março ele ganhou R$ 500. Vamos imaginar que o salário mínimo ainda é de 1.000, ok? Então, separados ele não tem nada, não tem nenhum mês de contribuição, porque a Constituição Federal diz que tem que ser no mínimo o salário mínimo. Mas juntos ele tem um. Então eu posso agrupar esses 2 meses de contribuição de maneira que eles se tornem um mês de contribuição e assim ele poderá averbar esse um mês para fins de aposentadoria, por exemplo. Então, na prática, pessoal, é como se essas pessoas que tivessem uma renda eventual, na prática, isso vai duplicar o tempo de aposentadoria, o tempo para que elas possam se aposentar. Então, na prática, o agrupamento acaba sendo a alternativa viável para essas pessoas de renda mais baixa, tá bom? E até quando o segurado vai poder fazer esse ajuste? Que pode ser uma complementação, pode ser um remanejamento ou pode ser um agrupamento. Até quando ele pode fazer? O que diz o parágrafo único? Os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos nos 3 incisos que eu acabei de ler para vocês somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. Olha que dispositivo preocupante. Então, se nós estivermos falando de 2020, ele só vai poder fazer esse ajuste em 2020. Mais especificamente, sendo mais técnico, com uma contribuição de dezembro de 2020, ele pode ajustar até janeiro de 2021, ele só vai ter até meados de janeiro de 2021 para fazer esse ajuste de contribuição. Sob pena de quê? Bom, ninguém sabe como é que o judiciário vai interpretar esse dispositivo, mas a priori sob pena de ele não ter esse período averbado para fins de proteção previdenciária. Então, para mim, esse dispositivo, ele realmente é um dos mais graves e agressivos dispositivos da emenda 103 no que diz respeito à população de renda mais baixa. Vou fazer aqui a esquematização, então vocês veem aí que nós temos 3 alternativas: complementação, remanejamento e agrupamento. O que é a complementação? Só para a gente fazer uma revisão rápida. Contribuição sobre o valor de remuneração que a pessoa recebeu, mediante desconto em folha, mas o sujeito tem que complementar com dinheiro para chegar ao limite mínimo. O que é o remanejamento? É você tirar a gordurinha de um mês, o excesso de um mês, e jogar num mês mais magrinho. Então, o excesso de remuneração que você teve no mês, você paga a contribuição sobre esse valor, mas depois você pode remanejar para o mês subsequente. E o agrupamento? Quando você separando os 2 meses, você não tem nada, mas juntando você tem uma contribuição para fins de aposentadoria. Então é isso. Isso seria complementação, remanejamento e agrupamento de contribuições. Agora vamos falar do direito adquirido, que a gente já comentou desde a primeira aula, e agora vamos identificar qual é o dispositivo constitucional que prevê o direito adquirido. É o artigo 3º da emenda 103, mantém a tradição das reformas previdenciárias anteriores, a concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência e ao segurado do regime geral e de pensão por morte,
aos respectivos dependentes será assegurada a qualquer tempo. Olha aí, ó, a qualquer tempo. Então não importa qual foi a data em que a pessoa pediu o benefício, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para a obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, que foi quando? A emenda ela foi promulgada no dia 12, mas efetivamente ela foi publicada no dia 13 de novembro de 2019. Observados os critérios da legislação vigente na data em que forem atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. E como é que ficou a questão a respeito da sistemática de cálculo? Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos. Ou seja, as pessoas que conseguiram implementar todas as condições para o benefício até 13 de novembro de 2019, essas pessoas elas podem ficar tranquilas, porque elas podem se aposentar segundo as regras antigas, as regras anteriores à emenda 103, inclusive no que diz respeito à sistemática de cálculo do benefício, já que as regrinhas previstas pela emenda 103 são extremamente agressivas. Então, essa regrinha aqui do direito adquirido, ela é muito importante. E agora vamos falar das aposentadorias programáveis. Então a gente vai ter que fazer aqui nesse primeiro momento, nós vamos ter que fazer uma mescla da regrinha permanente com a disposição transitória. Lembrando que as disposições transitórias no que diz respeito aos benefícios, elas somente se aplicam obrigatoriamente para os novos segurados. O que quer dizer isso, André? Ora, se você entrou no sistema até o dia de advento da emenda 103, você, em tese, tem direito à aplicação de uma regra de transição da emenda 103. Não necessariamente essa vai ser a regra que vai te aposentar, mas, em tese, quem entrou até 13 de novembro de 2019 teria direito, sim, às regras de transição. O problema é que, às vezes, as regras de transição elas são piores do que as regrinhas permanentes. Porque o objetivo da regra de transição é prever um direito intermediário que não é nem tão bom como o direito anterior e nem tão ruim como o direito novo, mas para as pessoas que já estavam lá na frente, já pertinho de se aposentar. Mas as disposições transitórias não. São regrinhas que se aplicam obrigatoriamente para os novos segurados. Então, se você conhece alguém que entrou no sistema a partir do dia 14 de novembro, aí ele não tem opção. Ele vai aqui na disposição transitória. Ele não tem direito à regra de transição, tá bom? Então, como é que era antes da emenda? Então, vamos só passar aqui esse slide para que depois a gente possa encerrar e seguir para a terceira aula. Como é que era? O que tinha de benefício antes da emenda? Nós tínhamos a aposentadoria por idade urbana, que previa 65 anos homem, 60 mulher, olha aí a regrinha antiga, e 15 anos de carência para os dois sexos, para homens e mulheres. Nós tínhamos a aposentadoria rural, que exigia 60 e 55, 60 homens e 55 mulher, e ambos tinham que comprovar atividade rural durante 15 anos, até porque é a mesma carência do benefício. Nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição antigamente, que era, sem sombra de dúvida, o benefício mais contestado pelos doutrinadores de previdência social, porque a aposentadoria por tempo de contribuição no Brasil independia de idade mínima, no regime geral. Então os requisitos eram 35 anos de contribuição homem, 30 anos mulher, e nós ainda tínhamos aqui uma carência de 15 anos, mas dificilmente uma pessoa que tem 35 homem, 30 mulher de contribuição não teria 15 anos de carência. E a aposentadoria do professor, que era 30 anos de contribuição homem e 25 anos mulher, também sem idade mínima, e nos dois casos, tanto aqui como aqui, havia a aplicação do fator previdenciário, pelo menos em regra, mas havendo possibilidade de ele ser afastado nos termos de uma lei que foi editada há alguns anos, tá bom? E como é que passou a ser?
Olha, em primeiro lugar, a aposentadoria por tempo de contribuição deixou de existir. Ela não existe mais como regra permanente, então os novos segurados já não têm direito a esse benefício. E os velhos segurados, aqueles que já estavam no meio do caminho, aí eles têm direito a uma regra de transição, que a gente vai estudar mais lá na frente. A aposentadoria do professor, ela permanece existindo, mas olha aqui o detalhe, ó. Agora o texto ele pede reserva de lei complementar. Antes era lei ordinária, agora lei complementar. Houve só essa mudança? Não, a gente vai ver quais foram as mudanças da aposentadoria do professor. A aposentadoria por idade, pelo menos lei ordinária, não houve alteração com relação à reserva de lei. Os requisitos eles foram modificados, a gente vai ver daqui a pouquinho. A aposentadoria especial era lei complementar e continua sendo reserva de lei complementar. Aí você pode até estar perguntando, puxa, era lei complementar já? Mas o dispositivo, a lei, não era 8.213 que previa a aposentadoria especial? Era, na verdade ainda é. Só que essa lei 8.213, nos artigos que tratam de aposentadoria especial, ela tem reserva de lei complementar. E nós tínhamos a aposentadoria da pessoa com deficiência. Essa daqui conseguiu escapar ilesa da emenda 103 e ela continua sendo regulada pela Lei Complementar 142. Então ela escapou ilesa da emenda 103. Então ficamos por aqui, segunda aula do curso. Vamos para a terceira e o tema da próxima aula vai ser aposentadoria por idade, disposições transitórias. Beleza, gente? Então fiquem com Deus, um abraço para você e até já.